A Assembleia Legislativa do Tocantins voltou com um clima diferente nessas últimas semanas, após o fechamento da janela partidária, com essa nova composição, que agora nós temos uma oposição de verdade, de fato, que tem cobrado, que tem atuado, e eu gosto muito de ver a Assembleia desse jeito, e de um jeito que eu não via há muitos anos. Há muitos anos, eu estou falando assim de, sei lá, talvez de uns 15 anos pelo menos. Eu lembro quando eu comecei a cobrir a Assembleia Legislativa lá no início dos anos 2000, em meio ao rompimento da União do Tocantins, e você tinha lá um debate muito bom, você tinha, era o grupo ligado ao Marcelo, o grupo ligado ao Siqueira, e aquele debate, aquilo era muito bom, muito produtivo, muito democrático, bom para o governo. Eu sempre digo isso, oposição é bom para governo, governo sem oposição não é bom. Sai bobagem, as bobagens que nós tivemos, que foram feitas ao longo dos últimos anos, que envolve a relação Assembleia e Executivo, é por causa da falta de uma oposição. Uma oposição que cobra, que vê com um pente fino na mão, com a lupa na mão, ajuda o governo. É lógico que tem aquele desgaste, a pessoa fica contrariada, mas é bom para a democracia. A sociedade precisa debater temas importantes. E nós voltamos a ter esse momento da Assembleia e eu estou muito feliz com isso, muito realizado. Acho um momento, eu repito, um momento que nós não tínhamos na Assembleia, brincando, faz 15 anos. Mais ou menos 15 anos que a Assembleia é um mero puxadinho do Palácio Araguaia. E agora nós estamos tendo, e vou começar aqui de uma forma bem interessante até, né? Porque eu separei aqui, tem vários momentos lá, tem outras matérias que a coluna do CT está soltando, Jorge Frederico, cobrando a questão dos servidores lá em Araguaína, por indicação supostamente política, estão sendo cobrados politicamente, enfim. Mas eu trouxe aqui um tema interessante envolvendo esses dois personagens aí. É uma foto das eleições de 2024, quando tá todo mundo amiguinho, todo mundo feliz aí nessa carreata. Olha lá, os deputados Eduardo Fortes, Gutierrez Torquato, né? O Eduardo Fortes era o candidato a prefeito com o Juarez Moreira, filho do vice-governador Laurez Moreira de vice, e o apoio do Gutierrez Torquato, né? Então todo mundo feliz, todo mundo bem amiguinho. A coisa mudou porque agora o que aconteceu? O Eduardo Fortes, muito fiel ao governador Wanderlei Barbosa, se manteve uma das pessoas mais próximas hoje do governador Wanderlei Barbosa, e o Gutierrez Torquato está na oposição, foi para o PSD, o partido hoje do Laurez Moreira, e está na oposição. E aí travaram um debate lá no discurso. Começou com o discurso do Gutierrez cobrando aquela obra do Trevo da Praia, que deu o que falar. Supostamente inaugurada no governo interino do Laurez e agora está sendo inaugurada novamente no governo Wanderlei Barbosa. Vamos primeiro passar nas matérias, tá? Essa aqui é a primeira matéria, a matéria do governo interino do Laurez Moreira, tá lá. Governador Laurez Moreira entrega a pavimentação do Trevo da Praia, assina a ordem de serviço para novo projeto de infraestrutura na região. Vamos ver o que diz essa matéria aqui. É uma matéria da própria do governo do estado, da Secretaria de Comunicação do Estado, olha lá. O governador, no caso interino aí, né, Laurez Moreira. Essa matéria, deixa eu ver aqui, ela é do dia 15 de novembro, tá? 15 de novembro. Então lá, o governador do Tocantins, Laurez Moreira, com a primeira-dama, a desembargadora Ângela Prudente, entregou no sábado 15 a pavimentação asfáltica da TO 365, no trevo que liga o entroncamento da BR-153 ao povoado Trevo da Praia, em Gurupi, região sul do estado. A obra contempla 50,25 quilômetros de rodovia, recebeu investimento total de 75,5 milhões de reais, né? E aí, então, ele assinou também uma ordem de serviço, lá autorizando a AGETO a iniciar a elaboração do projeto executivo para a licitação do trecho da pavimentação asfáltica do Distrito Industrial de Gurupi, o entroncamento da rodovia TO 365, Pé de Galinha. E aí, o que aconteceu? Agora nós temos uma outra matéria, que é essa matéria já do dia 23, né? Do dia 23 de abril, dizendo o seguinte, olha lá.
Rodovia TO 365, sentido Trevo da Praia, será reinaugurada com grande festa, com presença do governador Vanderlei Barbosa, com apoio do público no próximo dia 9 de maio, às 16 horas, com a reinauguração da TO 365, no trecho conhecido como Trevo da Praia. O evento promete reunir autoridades, lideranças, etc. Então, esse foi o motivo do debate que nós vamos agora acompanhar. Desde o primeiro dia que eu tive a oportunidade de assumir o mandato aqui, nessa Casa de Leis, eu tenho feito uma defesa das obras estruturantes e principalmente ali da região sul do Tocantins e dentre elas a TO 365 que liga Gurupi ao Trevo da Praia. Recurso viabilizado no governo, então, de Mauro Carlesse, passado para o governo Vanderlei Barbosa e que, no decorrer do tempo de um afastamento da Justiça, foi entregue àquela comunidade do Trevo da Praia pelo então governador Laurez Moreira e um grande evento, que inclusive com a representação política da comunidade, dos representantes do Judiciário, um grande evento no Trevo da Praia. E ali eu me senti realizado, feliz em poder ver a comunidade ser agraciada por uma entrega de uma obra tão importante, não apenas de uma mão, mas de várias que construíram a entrega do Trevo da Praia da TO 365. E o que mais me impressiona é ver o governo agora falar em fazer inicialmente disseram, inauguração. Opa, não, já inauguraram, não tem como ser inauguração. Não, então vamos falar em reinauguração. Mas como falar em reinauguração se nós não acrescentamos nenhuma canaleta, se nós não colocamos sequer um meio fio, se nós não colocamos mais um quebra-mola na TO 365, como é que nós vamos reinaugurar? Não, vamos fazer só uma festa para celebrar o que já foi comemorado por aquela comunidade. Mas me alegraria muito se o governo do estado, o governador Vanderlei, fosse a cidade de Gurupi, que eu tenho orgulho de ser morador e de ser representante, e fosse lá no Hospital Geral de Gurupi e dizer que tem um planejamento da entrega daquele hospital, de dizer que está adquirindo uma ressonância magnética para melhorar os atendimentos, para chegar lá no Hospital Regional de Gurupi e dizer que lá terá realizado cateterismo, sem precisar que o paciente saia de Gurupi para se deslocar a Palmas com custo alto para a saúde e ter que fazer a operação, a cirurgia no HGP e ter que retornar para a cidade de Gurupi. Me alegraria muito se o governador Vanderlei fosse lá em Gurupi e dizer que vai implementar o UTI neonatal, fruto de tantas defesas que nós fizemos. Não, mas eu não vou lá para falar de saúde, eu vou lá para falar de infraestrutura. Bacana. Então vamos falar de infraestrutura, vamos ligar então o setor industrial ao pé de galinha, os 8,3 quilômetros que vai ligar a TO 365 e vai facilitar não apenas para os moradores do setor industrial, mas para todos aqueles moradores do setor rural, da zona rural de Gurupi, para ter acesso à cidade. Vamos mais além, vamos fazer a interligação da TO 365 ligando a Ipueiras para escoar melhor a produção. Mas não, vamos levar para a região sul mais um investimento na infraestrutura. Vamos colocar lá na TO 479, ligando a 242, passando lá pela Lagoa do Rumão, chegando na Vila São Miguel e melhorando a capacidade de produção do estado do Tocantins. Aí eu viria aqui, como já vim por várias vezes, reconhecer o esforço do governo do estado em entregar ao povo tocantinense o que é importante, mas celebrar em festa aquilo que já foi entregue à comunidade. Ou a agenda está muito em aberta, ou não tem prioridades maiores no estado do Tocantins, ou então estão brincando com a inteligência do povo tocantinense. Discurso duro, né? Do Gutierrez bem, sempre bastante, lógico, com elegância, não teve baixaria do típico dele, né? Um discurso elevado, de alto nível, mas duro, né? E aí, quem vem em seguida respondendo é o ex-companheiro político. Lembrando que o Gutierrez foi candidato a prefeito em 2020 com Eduardo Fortes de vice.
né? E na última eleição, o Eduardo Fortes foi candidato a prefeito, com Juarez Moreira de vice, com apoio do Gutierrez Torquato e também do Laurez Moreira. E depois, logicamente, do afastamento do governador, aí água e óleo, né? Se separaram e estão em palanque diferente. Vamos ver então o que respondeu em defesa do governo o deputado Eduardo Fortes. Ouvindo aqui a fala do nosso nobre deputado Gutierrez Torquato, eu fico assim, abismado, de certa forma, da mesma maneira que eu sou do HGG do Gurupi, onde o nosso governador que estava interino na pasta, Laurez Moreira, juntamente com o próprio deputado, deram uma ordem de serviço na obra. Fizeram um evento grande, chamando todo mundo, né, prefeitos, a imprensa, né, pessoal judiciário, entregaram uma ordem de serviço, assinando uma ordem de serviço. E, para o meu ver, quando você assina uma ordem de serviço, você tem que colocar a obra para funcionar. E não teve um pedreiro, uma pá de cimento na obra durante os 90 dias. Está lá da mesma forma. Então, falar hoje do governo Vanderlei, né, tem que verificar o que aconteceu no governo interino que ficou, né, durante os 90 dias. Então, se você entrega uma obra, assina um papel falando, estou assinando aqui uma obra, dando uma ordem de serviço, a obra tem que estar funcionando. Ficou 90 dias parado. E sobre do trevo da praia, foi solicitação da própria população mesmo, do trevo, da região, onde o Vanderlei é daquela região do trevo da praia, a família dele é de lá. E quem fez aquela obra, todo mundo sabe, né? O Carlesse fez toda a parte da infra da administrativa da obra da praia, onde fez 1 quilômetro, também fez o projeto. E quem terminou e fez, que lá são 62 quilômetros, praticamente 98% da obra, foi o governador Vanderlei. E não nada mais justo que ele ir lá entregar a obra que ele fez. E o próprio deputado já fez vídeo na internet, que na época era na base, falando sobre a obra, parabenizando o próprio Vanderlei Barbosa pela obra, que era um grande anseio da cidade de Gurupi e de toda a região. Onde nós temos lá agora uma obra que você fazeria esses quilômetros em quase 2 horas, agora em 25 minutos você está no tempo da praia. E nada mais justo que o próprio governador que fez a obra ir lá entregar juntamente com a população e ser bem visto pela população e ser recebido pela população do tempo da praia, também de Gurupi, como da região da Vila São Miguel, como todos aqueles fazendeiros, onde os fazendeiros solicitaram para poder ele ir lá entregar essa obra. Então não acho nada de dificuldade nisso. Então a gente tem que ver o que foi feito, né, durante esses 4 anos do vereador Vanderlei e o que foi feito na gestão interina que teve do nosso governador Laurez Moreira. Vocês viram aí o discurso respondendo do Eduardo Fortes em defesa do governo Vanderlei, do governador Vanderlei. E agora vamos ver aqui a tréplica, né, do Gutierrez. E o Gutierrez vem assim agora atropelando o ex-companheiro de chapa Eduardo Fortes, né? Vamos ver aqui o que falou o Gutierrez em resposta ao Eduardo Fortes. Faço questão, me permitam até responder os questionamentos feitos pelo nobre deputado Eduardo Fortes. Quem terminou a obra da TO 365? Se ela foi inaugurada, por óbvio, foi entregue pelo Laurez Moreira e, obviamente, ele concluiu a obra. Então, o questionamento já está evidente. Quanto ao anseio daquela obra, eu não tiro mérito de pessoas. Eu reconheço, tanto que citei desde a época de Mauro Carles, passando por Vanderlei Barbosa, entregue por Laurez Moreira. A gente tem que entender que isso, quando trata de pessoalidade e institucionalidade, que eu quero que, inclusive, o nobre deputado dê uma aprofundada nesse tema, dê uma estudada sobre a questão da pessoalidade, da institucionalidade, que ele vai entender que as obras não podem parar, elas têm que seguir e, principalmente, serem entregues de acordo com os anseios e o interesse da coletividade. Me assusta muito quando ele diz que o HGG, que ele deveria estar aqui defendendo, e aqui nós estamos discutindo base, e parece que ele fala que é da base do governador com tanto entusiasmo.
você tem que sentar a base do povo, você tem que lutar pelos interesses do povo, você tem que ajudar o governo a construir pautas importantes que vão de encontro aos interesses da coletividade. Você é do Sul, você é um morador de Gurupi, assim como eu. Se nós temos que discutir o HGG, você está querendo colocar uma responsabilidade de um governo interino de 90 dias, uma responsabilidade de 5 anos do governo atual, que está à frente da responsabilidade de tocar as pautas estruturantes do Estado. Por quantas vezes fomos visitar, acompanhando o atual governador no HGG, e quais avanços foram entregues. E parece que você se chateia comigo, porque eu estou pontuando requerimentos que você próprio já fez, que eu próprio já fiz, que são de estruturação do Hospital Geral de Gurupi, e que você também deveria cobrar. Mas cobrar alguém não é criar rivalidade não, deputado. É nós apresentarmos à sociedade o que é o nosso papel, que é de pedir ao governo do Estado que faça aquilo que é de interesse da nossa coletividade. O pai e mãe de família que precisa de uma UTI neonatal, ele não vai ficar com raiva, deputado, de ver o senhor trabalhando na defesa dessa pauta tão importante, não. E o senhor não vai confrontar ou desrespeitar o governador porque estava lutando pelos interesses do hospital, não. Da mesma maneira, quando o senhor pede a conclusão de uma obra, que nós estamos fazendo nosso papel como representante do Sul e como deputado estadual, não é uma afronta, não. É uma construção parlamentar. É o nosso trabalho como deputado estadual no auxílio ao governo do Estado. Agora, deputado, me alegrará muito o dia que o senhor passar dos requerimentos e for para sugestão de fato. Não apenas gravar vídeos, mas mostrar o resultado do trabalho de Vossa Excelência aqui na casa, como base do governo que se orgulha em dizer, mas trabalhando para entregar aquilo que a sociedade tanto espera. Não queira responsabilizar em 90 dias o que é uma competência de um governo que está aí há 5 anos. Então, vamos dividir as responsabilidades. Se eu lhe ofendi em dizer que a obra já tinha sido entregue, pesquise nas páginas de informação de sites ou de notícias que está lá, que está entregue. Isso não é um confronto, isso não é uma mentira que eu, como deputado, estou colocando aqui, não, deputado. Estou colocando um fato que eu acho que é importante que o senhor tenha conhecimento. E, inclusive, não o citei, entendo a sua defesa, no entanto, é um evento do governo do Estado do Tocantins e não é um evento de Vossa Excelência. Muito obrigado. E por fim, continuou muito o debate, mas se for prolongar, vai prolongar demais. Mas vou colocar, logicamente, a resposta do deputado Eduardo Fortes, que ele veio aí logo que ele foi atacado pessoalmente, ele vai agora se defender. Vamos ver o que disse aí o Eduardo Fortes em sua defesa. Só para concluir, ouvindo aqui a fala do meu amigo Chester 4, onde a gente tem o nosso mandato lutando pela nossa cidade, Gurupi e região, e eu só questionei uma fala que o mesmo falou em plenário, na tribuna, questionando sobre o HGG de Gurupi, questionamento, e sobre a inauguração da estrada do Trevo da Praia, onde nada mais justo que o governador tem toda a justiça dele lá, e inaugurar a estrada do que ele foi feito. Isso aí a população, o pessoal do Trevo da Praia mesmo, solicitou isso a ele, solicitou isso a mim, solicitou isso a várias pessoas. E sobre o hospital, Gutierrez, eu não tenho pessoa mais que queira que aquele hospital funcione na cidade de Gurupi. Porque se você analisar todos os requerimentos que nós tivemos, solicitação, desde que fui vereador, eu sempre lutei pela UTI infantil da cidade de Gurupi. O requerimento aqui na Assembleia Legislativa, desde no primeiro dia de mandato, foi solicitação nossa disso. Mas a gente tem que ter responsabilidade. Nós não podemos brincar com a cara do povo do Gurupi e da nossa região. Da maneira que foi feita, uma ordem de serviço no hospital, que é um anseio enorme da nossa população de Gurupi. A gente tem que ter a responsabilidade de não brincar com a cara do povo. E lá, nós fizemos aquele evento, eu não participei, não fui, mas nós vimos o evento pela televisão, vimos eventos através da TV Anguera, vimos eventos através de vários outros canais, a população ansiosa. Porque quando você assina uma ordem de serviço, um papel, você tem outro dia, você tem que colocar para funcionar. Não viu nenhuma máquina lá dentro, nem um pedreiro lá dentro para poder funcionar.
E quem quer mais que funcione aquilo sou eu, juntamente com você, que é nosso deputado também da nossa Gurupi região. A gente trabalha para isso, para a nossa região, para a nossa Gurupi. Então, um questionamento que eu coloquei foi esse. Então, eu não vou, eu como deputado, estou lutando pela que volta realmente as obras do HGG, mas eu não vou fazer responsabilidade de chegar numa imprensa e falar, vai começar amanhã. Assim não se faz política. Eu, graças a Deus, sempre quando eu coloquei as coisas para funcionar, em todos os projetos que eu coloquei em andamento, que sejam meus projetos sociais, sejam projetos políticos, a gente tem a responsabilidade de fazer a coisa ser e concluir o projeto. Então, foi esse o meu questionamento somente. Então, assim, você pode ter certeza que da minha parte, a pessoa que eu quero mais é que o hospital funciona, sou eu como deputado, como pessoa, como um ser humano, porque nós sabemos a importância daquele hospital para a nossa região sul e sudeste do estado. Eu tenho certeza que o senhor também queira. Nós dois estamos lutando desde o início do mandato para que isso aconteça, mas nós temos que ter responsabilidade antes de lançar uma obra que a população fica no maior anseio. E é isso, você viram os debates aí, enfim, a Assembleia voltando a ter ritmo de um legislativo pulsante, eu gosto muito disso, isso é ótimo para o Estado. Esses debates, eles não são de cunhos pessoais, até porque foi um debate de nível, foi um debate de nível, ninguém agredindo pessoalmente de forma irresponsável, leviana, infamante, não, nada disso. Um debate de nível, e lógico, cutuca aqui, cutuca ali, isso faz parte do debate. Agora, faz com que a gente pense, faz com que a gente forme a opinião, a gente tenha uma visão que vai além da notícia de inaugura ou reinaugura, não vai além, nós trazemos um debate muito mais profundo, você traz as coisas que estão submersas à tona para que a gente possa debater, isso é importante. Isso é papel de uma oposição que contribui com a sociedade e contribui com o governo, repito, contribui com o governo. Então, bem-vinda a uma Assembleia, enfim, ativa, com oposição e situação. Isso é saudável para a democracia. Eu convido você, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe para ele longe e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. As informações estão aqui na descrição desse vídeo, beleza?